Olá, turma! Aqui é a professora Samara e hoje a nossa aula vai ser sobre Lei de Ohm. Bom, essa lei é denominada Lei de Ohm porque ela trata de uma relação que foi descoberta pelo físico e matemático alemão Georg Simon Ohm no século XIX. Mas o que teria motivado Ohm naquela época a descobrir tal relação e o que a fez tão importante a ponto de se tornar a lei que a gente conhece hoje? Para vocês irem refletindo sobre isso, vamos começar fazendo um breve tour virtual por onde Ohm viveu. Partindo de Porto Alegre, então, onde a gente está, no estado do Rio Grande do Sul, vamos sair do Brasil, deixando a América e atravessando o Oceano Atlântico para desembarcar no continente europeu, mais especificamente na Alemanha. Ohm nasceu em uma cidadezinha que fica a uns 500 quilômetros de Berlim, a capital da Alemanha, se situando mais a sudoeste, na região da Baviera, chamada Erlangen. Ele nasceu em 1789, no final do século XVIII, e era filho de um serralheiro muito esforçado e autodidata que contribuiu fortemente com a educação dele e do seu irmão, assim como com seu interesse pela ciência. Em 1818, ele concluiu então o seu doutorado em matemática na Universidade de Erlangen, que é essa construção aqui da foto, e durante quase toda a sua vida ele lecionou em escolas secundárias e jesuítas na Alemanha e na Suíça. Porém, ele nunca deixou as pesquisas de lado e sempre almejou pela cátedra, que é uma indicação para o posto de professor universitário. Mas ele só conseguiu realizar esse sonho alguns anos antes da sua morte, em 1849. Ohm faleceu em 1854 em Munique, uma cidade que fica mais ao sul de Erlangen, e ele foi sepultado nesse cemitério aqui, que hoje, apesar de ser um cemitério, é um ponto turístico lá e tem um jardim muito bonito que o pessoal visita. O túmulo dele é esse aqui da foto, tem o nome dele, o desenho também que remete a um resistor em homenagem às suas descobertas, que a gente já vai ver daqui a pouco quais foram. Mas essas descobertas elas foram tão importantes que Ohm ganhou um monumento na entrada da Universidade Técnica de Munique, que fica até perto aqui do cemitério. Vamos andar um pouquinho aqui pelas ruas de Munique. Essa universidade, ela foi onde ele foi professor universitário nos últimos anos da sua vida. Tem uma escultura dele bem em frente em uma das entradas da universidade. Aqui, ó, a gente pode ver então a vista lateral dela. Vou mostrar para vocês uma foto aqui da visão frontal e vendo um pouquinho mais de perto. Então, a gente conheceu um pouco como é hoje, né, os locais onde Ohm viveu, mas e como que era a época em que ele viveu? O que estava acontecendo ali na Alemanha, na Europa, no início do século XIX? Bom, esse período ele foi intensamente marcado pelo imperialismo, pelo monopólio capitalista. Estava acontecendo naquela época a Revolução Francesa. Ohm até chegou a cogitar entrar para o exército que estava se opondo a Napoleão, mas o pai dele convenceu ele a desistir e a retornar a se dedicar aos seus estudos. Estava acontecendo também a Revolução Industrial, que iniciou lá no século XVIII, né, com a chegada das máquinas, e estava havendo uma integração bem grande entre as investigações científicas e as demandas industriais, principalmente para o avanço de setores como o da indústria têxtil, o da mineração, e na área da física também. Estava tendo grandes avanços com as leis da termodinâmica, que elas foram aplicadas para a construção das locomotivas. O eletromagnetismo, né, também foi pioneiro em se desenvolver como indústria nessa época. Ele era um assunto bem em alta no início do século XIX, chegando até a ser base para que a Mary Shelley escrevesse a famosa obra do Frankenstein. Então, Ohm, ele foi bastante influenciado por todas essas descobertas que estavam ocorrendo na época e ele se apoiou fortemente nos trabalhos dos seus contemporâneos, como o trabalho de Coulomb, que determinou a força elétrica com seu experimento da balança de torção, que a gente já viu, o Alexandre Volta com a sua pilha, que foi a primeira fonte a ser inventada, né, que podia alimentar um circuito continuamente, e também com as descobertas de Seebeck, com o efeito termoelétrico, e de Ørsted, que conectou pela primeira vez a eletricidade com o magnetismo. Então, com isso, Ohm se dedicou a investigar as propriedades de diferentes metais quando ligados à pilha de Volta. Só que os resultados dele começaram a flutuar muito, então ele resolveu construir o seu próprio aparato, que foi um termopar com junções de tiras de cobre ligadas ao bismuto. A gente não tem uma foto desse aparato, mas algumas das relíquias que ele utilizou para montar a gente pode encontrar no Deutsches Museum em Munique. Então vamos voltar lá para o nosso tour. Esse museu ele fica bem perto da Universidade Técnica de Munique, que a gente estava antes. É um museu inteiramente dedicado às ciências
Ele fica às margens do rio Isa, que inclusive se alguém um dia for visitar lá, entre primavera e verão, pode dar de cara com alemães surfando, porque não tem praia no sul da Alemanha, né, gente? Mas por enquanto, né, ao menos pra mim, ainda é um sonho distante visitar a Europa, então a gente tem a opção de navegar pelo acervo do Museu Digital, que fica nesse site aqui. Podemos procurar por Ohm no catálogo, e então a gente vai encontrar várias coisas antigas utilizadas por ele, como uma pilha seca, uma bobina magnética, um galvanômetro, que era utilizado na época para medir corrente. Foi com essas ferramentas que ele finalmente conseguiu relacionar a força eletroscópica, que a gente conhece como tensão elétrica hoje, com o fluido elétrico, que hoje a gente chama de corrente. E então, em 1827, ele conseguiu publicar a sua maior obra, intitulada Investigação Matemática dos Circuitos Galvânicos. Inclusive, aqui no site a gente pode encontrar a obra e ler ela. Para quem sabe alemão ou quem quiser traduzir, dá para ir passando as páginas, dá zoom. Porém, os resultados que ele trouxe nesse trabalho não foram aceitos de imediato pela comunidade científica, tá, pessoal? Foi somente alguns anos depois que cientistas estrangeiros começaram a ter acesso a esse trabalho, a estudar os resultados dele e então compreenderam as implicações que isso teria para diferentes aplicações tecnológicas. Mas, afinal, o que é essa lei de Ohm? Bom, na verdade, o Ohm desenvolveu duas relações importantes. A gente vai começar falando da mais conhecida, que é chamada primeira lei de Ohm, onde ele conseguiu verificar a relação entre três variáveis: a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica de um circuito. E, para vocês entenderem bem, a gente vai revisar o que são cada uma delas, começando pela corrente, que é representada pela letra I. Para isso, vamos imaginar que a gente tem um material condutor, por exemplo, um fio de cobre, que tem esse formato circular na base, e vamos representar ele por essa figura cilíndrica. Então, como material condutor, ele vai ter vários elétrons livres na sua estrutura, que vão se mover sem sentir a influência de outras partículas, e quando esses elétrons eles estão se movendo de maneira orientada, ou seja, em um único sentido, a gente vai ter então a corrente elétrica, que é representada por uma flechinha e ela se move no sentido contrário ao do movimento dos elétrons. Como a corrente ela é definida pela quantidade de cargas Q, que é dada em Coulomb, que passa pelo material em um certo instante de tempo, que é dado em segundo, em homenagem ao André Ampère, que inventou o primeiro telégrafo elétrico, essa unidade da corrente ela foi batizada de ampère. A segunda variável é a tensão elétrica, ou diferença de potencial, e ela é representada pela letra maiúscula V ou U. Então, pessoal, lembrando lá da eletrostática, quando a gente tem duas placas carregadas, se forma um campo elétrico entre elas. Se a gente une elas a um fio condutor e fecha esse circuito, como elas são opostas, os elétrons da placa inferior, eles vão se mover para a superior. O que acontece aí, então, é que ocorre uma reação química que vai transferir novamente esses elétrons para a placa inferior. E isso vai manter sempre o campo elétrico e a tensão constante, já que a tensão é o campo elétrico vezes a distância. Isso a gente chama de fonte de energia. Ela pode ser uma pilha ou uma bateria. E num circuito elétrico, ela pode ser representada por esses dois símbolos, sendo o da esquerda mais utilizada para baterias, onde o traço maior representa a placa positiva e o menor a negativa. E a sua unidade é dada em volt, em homenagem ao Alexandre Volta, que foi quem criou a primeira pilha. Por último, então, a gente tem a resistência elétrica, que foi a variável conceituada por Ohm após fazer os seus experimentos, e ela vai ter uma relação de causa e efeito direta com as variáveis anteriores, que a gente já vai ver. A resistência elétrica é a capacidade de qualquer corpo se opor à passagem de corrente, e ela é representada pela letra maiúscula R. Vamos imaginar um material dielétrico que não é um bom condutor, ele é um isolante, né? Então, ele vai ter vários átomos que o compõem, que fazem parte da sua estrutura cristalina. Então, quando os elétrons tentam passar por ele, vai ocorrer, digamos que colisões, e os elétrons vão desviar. Então, eles acabam fazendo um movimento mais desorientado ao passar por esse material, como se fosse um zigue-zague. Por isso que a resistência é representada num circuito, geralmente por esse símbolo. E esse material que tem resistência é chamado de resistor. O que ocorre é que, devido a essa dificuldade dos elétrons passarem, eles vão acabar perdendo uma certa energia ao tentar passar. E isso vai ser dissipado geralmente em forma de calor.
Então, os resistores, eles podem ser essas pecinhas aqui que a gente vê na foto, ou uma resistência do chuveiro, por exemplo. E a resistência elétrica é dada, então, na unidade de ohm, que foi definida em 1881 em homenagem ao ohm, e é representada pelo ômega maiúsculo. Bom, então quando a gente tem um circuito com esses componentes, a gente pode realizar medidas com esse aparelho, que chamamos de multímetro, e podemos dar a ele a função de voltímetro para medir a tensão, de amperímetro para medir a corrente, ou a função de ohmímetro para medir a resistência. Mas então, qual é a relação que Ohm encontrou entre essas três variáveis? Vamos fazer uma analogia com a mecânica para vocês entenderem melhor. A gente tem da dinâmica newtoniana que força é igual a massa vezes a aceleração, onde a gente pode dizer que a força seria a causa do movimento de um corpo, a aceleração seria a consequência e a massa seria um certo impedimento, pois quanto maior ela for, mais difícil vai ser do corpo se mover. Nesse sentido, podemos pensar que a tensão, como uma força eletromotriz, ela vai ser a causa do movimento de elétrons, a corrente gerada vai ser a consequência e a resistência elétrica vai ser o impedimento dos elétrons de se moverem. Então, foi essa relação que Ohm chegou, que U, a tensão, é igual a R, a resistência, multiplicado por I, que é a corrente. Para fixar bem, vamos para o laboratório virtual. Aqui a gente tem uma fonte de bancada, a 10 volts, ligada a um resistor de 1 kΩ, que pode ser trocado, e a corrente gerada nesse circuito pode ser medida aqui pelo multímetro, que está ligado na função amperímetro em série com o circuito. Ali na parte superior esquerda, a gente vai ter a equação da lei de Ohm. Ela está escrita dessa forma, I igual a U dividido por R, porque foi assim que Ohm deduziu a relação, tá? Ele variou a resistência do circuito, usando diferentes metais como resistor, e mediu a variação da corrente para cada um deles, deixando sempre a tensão fixa. A gente pode simular isso também, mantendo a fonte fixa, por exemplo, em 10 volts. Se a gente trocar o resistor por um de maior resistência, por exemplo, 5 vezes maior, um resistor de 5 kΩ, a gente vê que a corrente, que era 10 mA com resistor de 1 kΩ, ela passou para microampere, ou seja, ela diminuiu. Lembrando, né, pessoal, que mili é multiplicado na 10 na menos 3 e micro 10 na menos 6. Já se a gente colocar um resistor menor, por exemplo, de 100 ohms, a gente vê que a corrente aumenta, né? O resistor diminuiu 10 vezes e a corrente aumentou 10 vezes de 10 para 100 miliamperes. Ohm descobriu, então, que a corrente ela decresce proporcionalmente ao aumento da resistência. Mas, com isso, ele pode deduzir também que se a gente manter a resistência fixa, por exemplo, vamos deixar aqui de volta para 1 kΩ, e aumentar a tensão, por exemplo, em 2 vezes, de 10 para 20 volts, a corrente ela também vai aumentar em 2 vezes, de 10 para 20 miliamperes. Então, se a gente aumentar a tensão em 4 vezes, de 20 para 80 volts, a corrente também vai aumentar em 4 vezes. Já se a gente diminuir de novo em 8 vezes a tensão, passar para 10 volts novamente, a corrente também vai diminuir 8 vezes. Então, com isso, a gente vê que a intensidade da corrente que percorre o circuito, ela vai aumentar proporcionalmente ao aumento da tensão que alimenta esse circuito. Representando isso graficamente, a gente vê que se forma uma reta crescente, onde a inclinação dessa reta vai representar a resistência do circuito, e quanto maior a inclinação, menor vai ser a resistência, ou seja, mais corrente vai percorrer no circuito com a necessidade de uma fonte de energia de menor intensidade. E já a segunda lei de Ohm, ele obteve testando diferentes materiais de diferentes tamanhos para descobrir quais os fatores que iriam interferir na resistência, que são os seguintes. Primeiro, a área de secção reta do material, que geralmente tem um formato circular, sendo igual a πr², sendo r o raio, e ela é dada em metros ao quadrado. Então, quanto maior for essa área, mais facilmente os elétrons vão passar e menor vai ser a resistência. O segundo fator é o comprimento do material, que é dado em metros, e quanto maior for esse comprimento, mais caminho os elétrons vão ter que percorrer, então a resistência vai ser maior. E o terceiro é a resistividade, que é representado pela letra grega ρ, e ela é uma propriedade intrínseca dos materiais e vai vir sempre tabelada, sendo dado em ohms por metro.
Então, a relação que ele obteve no final foi que a resistência do material vai ser diretamente proporcional ao seu comprimento e à sua resistividade e inversamente proporcional à sua área de secção reta. E para entender um pouquinho melhor como funciona a segunda lei de Ohm, vamos dar uma olhada num vídeo de um experimento real. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um experimento relacionado com a segunda lei de Ohm. Para isso nós temos uma bancada e essa bancada tem vários condutores. Esses condutores são fabricados especificamente de níquel-cromo, com bitolas diferentes e também um condutor fabricado em ferro, com a bitola de 0,51 milímetros. Lembrando que essa bitola é o diâmetro, a espessura então medida pelo diâmetro desses condutores. Para isso, nós temos um terminal aqui de referência. O nosso multímetro já está colocado na escala de medição para resistência elétrica, na escala de 200 ohms. E eu vou percorrer o terminal, então, o segundo terminal, aumentando o comprimento em cada um desses resistores. Por exemplo, nós colocamos aqui o terminal no fio de níquel-cromo de 0,36 milímetros de diâmetro. Nós vamos fazer a aferição colocando então a 20 centímetros no terminal original. Então eu tenho ali uma medida de 1,2 ohms. Vou passar agora para 40 centímetros de distância do terminal original. 1,8 ohms. Passando para 60 centímetros. 2,5, 2,4 ohms. Passando aqui para 80 centímetros. Nós temos em torno de 3,1 ohm. E aqui, por último, a 1 metro de distância do terminal, nós temos a resistência indicada de 3,7 ohms. Eu vou utilizar agora um segundo condutor. Será um condutor também de níquel-cromo, porém de 0,72 milímetros de diâmetro. Vamos colocar o terminal, então, inicial aqui. Vamos abrir o circuito e vamos fazer a aferição da resistência variando o comprimento desse condutor. Então, colocando aqui a 20 centímetros, colocando a 40 centímetros, colocando a 60 centímetros, colocando a 80 centímetros e colocando a 1 metro do terminal original. Ok? Esse é o experimento, então, relacionado à segunda lei de Ohm. Até. Vocês podem perceber, alterando aqui, aumentando o valor da resistividade do material, a resistência elétrica também daquele condutor passa a crescer. São grandezas diretamente proporcional. A mesma coisa se eu reduzindo o valor do ρ, que é a resistividade do material, a resistência elétrica daquele condutor passa a reduzir. Aumentando o comprimento do condutor, a gente pode perceber lá na indicação do ohmímetro que as resistências, a indicação da resistência em cada ohmímetro aumentou. Se eu diminuísse o comprimento dos resistores, no caso lá daqueles condutores, a resistência indicada no ohmímetro estaria reduzindo. E a gente pode observar, pelas indicações do vídeo que vocês acabaram de assistir, que se eu aumentar a bitola, aumentar a área então de seção transversal do condutor, a sua resistência elétrica passa a reduzir. Isso quer dizer então que se eu reduzir o diâmetro, daquele fio condutor, a resistência dele passa a aumentar. São grandezas inversamente proporcionais. Por fim, pessoal, eu peço que vocês me enviem um pequeno parágrafo tentando relacionar o que foi visto hoje em aula com a pergunta inicial do que motivou a estudar sobre esse assunto e por que isso se tornou a lei que a gente conhece hoje, e também que vocês respondam essas duas questões do Enem que eu vou mandar em PDF para vocês e me enviem o desenvolvimento junto. Então é isso, turma, eu espero que tenham curtido a aula. Muito obrigado a todos e bons estudos!